Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, com atraso devido ao intenso trânsito, congestionamento no centro de São Paulo, começamos mais um Repórter Sindical. E já pedimos aqui desculpas ao que nos acompanha, sobretudo aos nossos patrocinadores, Petrobras, Banco do Brasil, a Coca-Cola, etc., pelo atraso. De fato, começou a chuviscar em São Paulo para todo o trânsito, sobretudo na região central, fica um inferno. Muito bem, feitas as desculpas de praxe, né, o que seria do mundo não fosse as desculpas, vamos tocar o programa. Hoje nós vamos falar sobre um ano da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, que também foi reforma trabalhista e reforma sindical, fizeram duas maldades ao mesmo tempo. A lei completa agora, ela entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, portanto, completará um ano nos próximos dias. Nós chamamos para fazer esse balanço, essa avaliação, uma pessoa que reúne duas condições, digamos, no ambiente sindical. Dirigente de classe e também presídio de AP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É o professor Celso Napolitano, que no estado de São Paulo preside a FEPESP, que é a Federação dos Professores, também é integrante da direção do SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. Celso, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Napolitano? Tudo bem, Franzinha. É sempre um prazer estar aqui com você nesse programa e dialogar aqui com os seus espectadores. Professor Celso, passado um ano da reforma e da lei trabalhista, que avaliação faz o DIAP? Olha, a avaliação é de, como você colocou aí no começo, é de realmente uma perplexidade ante essa perversidade e essa maldade que foi perpetrada contra o trabalhador brasileiro. Nós e todo o movimento sindical, o DIAP, o DESE, nós já tínhamos alertado que as desculpas para que essa lei fosse aprovada, e aí até o nosso amigo consultor João Guilherme chama de lei acelerada, porque ela foi aprovada realmente a toque de caixa na Câmara dos Deputados, e depois foi para o Senado, e foi feito um estelionato no Senado, então realmente é uma lei acelerada. A desculpa era de que essa lei iria proporcionar a possibilidade de novos empregos, Sim. O que nós já alertávamos que é uma falácia. Na verdade, ela não proporcionou novos empregos, é fato incontestável. Inclusive, ontem estava assistindo uma entrevista de um dos grandes patrocinadores dessa lei, entusiasta, que é o ministro Ives Gandra Martins Sim. Filho, e ele mesmo concorda que não houve um incremento de empregos, porém precarizou a relação de trabalho dos empregados, dos trabalhadores empregados formais. Então, ela não possibilitou a criação de novos empregos e, ao mesmo tempo, precarizou completamente a relação de trabalho daqueles empregados formais e possibilitou, inclusive, um aumento no número de desempregados. Perfeito. Apontados esses dois problemas básicos, digamos assim, ou seja, não houve a geração de empregos prometida, a gente sabia que era golpe, né? E o agravamento da informalidade, nós vamos voltar a falar um pouco mais de outros desdobramentos, porque a lei trabalhista também atingiu duramente as finanças sindicais de propósito. Nós vamos atacar a classe trabalhadora e também vamos desarmar as entidades sindicais que elas não possam fazer a resistência e a defesa dos trabalhadores, que estarão desprovidas de recursos de suprimento. Todo mundo sabe que em qualquer batalha você precisa ter suprimento, senão você não consegue mobilizar as suas forças. Professor Celso, nós temos a nossa jornalista Ariane Soares, que nos acompanha em todos os programas e faz encaminhamento das perguntas dos telespectadores, dos internautas, dos nossos amigos. Tudo bem com você, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Muito boa noite, Celso. Boa noite. Ao internauta também que nos acompanha aqui no Repórter Sindical na Web. Nós, como já dito pelo Franzin, nós encaminhamos a pergunta ao nosso entrevistado.
perguntas, né, que são várias. A você que já encaminhou durante o período da tarde, nós agradecemos. Logo mais já iremos transmiti-las aqui para o nosso entrevistado. E a você que nos assiste neste momento, há também um espaço para sua participação. Você pode mandar aí seu questionamento através do nosso WhatsApp. Nós estamos em São Paulo, 011 79471 9071. Perdão. 9471-9071. Também estamos ao vivo pelo Facebook do João Franzin. Lá você pode acessá-lo e colocar lá no comentário a sua pergunta, ou também pelo Facebook da Agência Sindical. Eu aguardo a sua participação. Perfeito, Ariane. Já temos alguma pergunta que podemos passar ao professor Celso? Claro. Que eu toque por aqui? Vamos iniciar então com a pergunta do sociólogo e diretor técnico do Diese, o Clemente Gans Lúcio, numa pergunta hoje pela tarde. Ele diz assim: Celso, como por meio da negociação coletiva os sindicatos podem reverter os aspectos nefastos da reforma trabalhista? Agradeço a pergunta do Clemente, grande amigo e grande conselheiro e consultor do movimento sindical, diretor técnico do Diese. Realmente, Clemente e internautas, o que o movimento sindical tem feito nesse ano de vigência desta nefasta lei foi tentar diminuir os efeitos, aplacar os efeitos da lei através da negociação coletiva. Mas nem sempre isso tem dado resultado, porque, inclusive, os efeitos da lei fizeram, neste último ano, com que as negociações coletivas fossem mais acirradas. No nosso caso, na representação dos professores, nós tivemos uma tremenda batalha contra os mantenedores de estabelecimentos particulares de ensino básico, que simplesmente queriam colocar a nossa convenção coletiva em tábula rasa. Nós, inclusive, só conseguimos manter a convenção coletiva via judiciário. Nós fomos ao tribunal e aí conseguimos fazer um acordo. Mas todo o movimento sindical está batalhando no sentido de, via convenção coletiva, atenuar um pouco os efeitos desta lei. Mas está muito complicado, a negociação coletiva está muito complicada, e uma das consequências da lei é que ela dificultou muito a negociação coletiva, e com o desemprego que graça por aí, também o trabalhador é muito difícil de ser mobilizado e atender às questões sindicais. Professor Celso Napolitano, a lei trabalhista praticamente acabou com o imposto sindical, né? O imposto sindical, que era talvez o imposto mais antigo da República, né? Que é praticado no Brasil. Eu considero o imposto justo, porque um dia de trabalho de 365 dias não vai matar ninguém para você ajudar a manter a sua entidade de classe, a estrutura sindical. Os sindicatos ficaram desprovidos de recursos, desfalcados. E vale dizer que os sindicatos patronais também, porque aquele sindicato patronal de base, não os da Avenida Paulista, os ricaços, esses aí eles se viram de um jeito ou de outro, ficaram sem recursos. Então, como é que as entidades sindicais estão se mantendo sem recursos? Eu sei que há demissões de trabalhadores, há cortes de serviços, há venda de patrimônio. Eu conheço uma entidade que vendeu 2 subsedes, vendeu, inclusive, tinha um estacionamento do lado da sede, numa cidade aqui da Grande São Paulo, vendeu. Assim, pelo seu conhecimento, o que está acontecendo de efeitos na gestão sindical? Franzin, realmente esse foi um das grandes consequências, dos grandes efeitos dessa lei 13.467. O movimento sindical não estava preparado para isso, a contribuição sindical foi declarada de uma hora para outra voluntária, ao invés da compulsoriedade do imposto sindical, ela passou a ser voluntária. E, além do que foi estabelecido na lei, depois ela foi confirmada, o aspecto da voluntariedade da contribuição sindical foi confirmada pelo próprio Supremo Tribunal, pelo STF, numa ação direta de inconstitucionalidade. Sim. Que foi proposta por uma confederação de trabalhadores.
E realmente o movimento sindical foi apanhado, vou dizer, de calças curtas. Muitos sindicatos não tinham maneira de se manter, a não ser com a contribuição sindical, ou em grande monta, grande parte do seu orçamento era composto pela arrecadação da contribuição sindical. Apesar de ter um grande número de associados, etc., mas você sabe que o número de associados, que inclusive pode ser considerado recorde, é da ordem de 30%, Sim. 25%, 30%. A média nacional é de 12%, de 17%, 16%, 17%. Isso não mantém a atividade sindical e provocou uma grande deformação, porque a Constituição estabelece o princípio da unicidade sindical. Sim. A unicidade sindical significa que o sindicato tem o dever de representar todos os trabalhadores. Sim. Então, a negociação coletiva do sindicato, ela surte efeito para todos os trabalhadores, sejam eles contribuintes do sindicato ou não. Sim. Então, todos eles usufruem da convenção coletiva de trabalho. Numa situação onde o sindicato foi colocado na berlinda de uma maneira muito perversa e muito perigosa, e eu diria até irresponsável e leviana, a boa parte dos trabalhadores se recusaram ou se viram na contingência de não contribuir voluntariamente com o sindicato, às vezes até por falta do próprio hábito, né? Eles estavam habituados a ter aquele desconto na folha de pagamento. E, com isso, boa parte dos sindicatos, aí, do movimento sindical, ficou realmente prejudicado na sua questão de finanças, e me parece que esse era um dos objetivos da lei, né? Que foi engendrada nos escritórios que representam grandes empresas, e até dizem até em gabinetes do Tribunal Superior do Trabalho. E ela cumpriu o objetivo de desmantelar o movimento sindical e, com isso, também prejudica a mobilização e a reivindicação dos trabalhadores. Entramos num círculo vicioso, mas o movimento sindical está discutindo e tentando encontrar novas formas de arrecadação. Perfeito. Professor Celso Napolitano, na área privada, é diferente, evidentemente, da área pública, onde a rotatividade é menor. Eu, pela minha experiência, eu posso assegurar que nenhum sindicato, com a exceção que toda regra possui, conseguirá, a curto e a médio prazo, sobreviver com a mensalidade sindical, associativa. Por quê? Primeiro, nós temos uma alta rotatividade. Por exemplo, setor de brinquedos, a rotatividade chega a ser 60% ao ano. Então, de 100 trabalhadores que entraram na empresa, restarão 40 no final do ano. Então, sua base de arrecadação cairá para 40%. E que não necessariamente irão para outra empresa do mesmo setor. Claro. Ela irá para outro setor. Então, ou ficarão desempregados. Ou ficarão desempregados. Mas se ficar empregado, não necessariamente na empresa do mesmo setor. Exato. Aí, o que prejudica a sindicalização, lógico. Daí, na contratação de um novo, ele é submetido a um contrato de experiência de 90 dias. Tudo que o trabalhador não quer ouvir falar durante o seu contrato de experiência é de sindicato. Lógico. Então, o sindicato ele tem despesas durante 12 meses. Mas a sua, digamos, arrecadação é um ano de 9 meses. Porque nesses 3 meses o trabalhador não vai querer contribuir com a sua entidade. Ele quer, evidentemente, garantir o seu emprego. E com uma base muito menor do que a base dos representados. Exatamente. Então, te pergunto, dentro da lei trabalhista, que possibilidade nós temos de buscar uma fonte de custeio? Através da mensalidade associativa, da assistencial, da taxa confederativa, aprovando um projeto, como lá o projeto do Bebeto, ex-deputado da Bahia, mas você vai responder depois da correspondente sindical, que é a nossa Rita Casaro, jornalista do Sindicato dos Engenheiros. Pode ser? Tudo bem? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho. É um prazer conversar com você e com os amigos que acompanham o programa desta semana. Franzinho, nossa pauta de hoje é a MP 844, que, para resumir, uma MP que privatiza o saneamento ambiental no Brasil.
A medida provisória, Franzinho, foi editada em julho, o último, estava lá meio parada no Congresso durante o período eleitoral e foi aprovada pela comissão mista no dia 31 de outubro, na semana passada. Com isso, ela está pronta para ser votada em plenário e havia uma ameaça que já fosse votada na terça-feira, dia 6, anteontem. Felizmente, as ações ali da oposição, das entidades que são contrárias a essa medida, conseguiram adiar esse processo. Havia ainda um risco de que ela fosse votada numa sessão ontem à noite, mas isso conseguiu ser impedido. E há um compromisso conseguido lá com o Rodrigo Maia de que o tema só volte à pauta da Câmara na segunda-feira. De qualquer maneira, a questão é premente, Franzinho. A MP 844, que após a aprovação da comissão se tornou o projeto de lei de conversão número 28/2018, muda o marco legal do saneamento, que é uma legislação ampla, que regula todo o nosso sistema de saneamento ambiental no Brasil. Foi aprovada depois de muita discussão com a sociedade, com os especialistas do setor, com os trabalhadores do setor de saneamento. E o governo atual, que está aí encerrando, tenta alterar isso por uma medida provisória. Isso não tem nenhum sentido e vai trazer muitos prejuízos. Todo mundo já se colocou, todo mundo que entende disso e que se preocupa com o saneamento, com a saúde pública da população, já se colocou contrário às mudanças que a MP 844 vai trazer. Por quê? Vai dificultar em muito atingir a meta da universalização dos serviços de saneamento, que são questões essenciais para se ter saúde pública e vida digna para a população. Os especialistas estão contra, os trabalhadores estão contra, uma relação enorme de governadores atuais e eleitos são contrários a isso, porque como você vai facilitar a entrada das empresas privadas nesse serviço? Você tem aí grandes empresas estatais que prestam serviços, empresas estaduais que operam o saneamento em vários municípios e podem ter dificuldade para continuar atuando, o que vai gerar também muita demissão. Ou seja, entre todos os nossos problemas e desafios do momento, temos aí uma questão que é crucial: impedir a aprovação da MP 844, como ela foi editada em julho. Se ela não for votada até o dia 20 próximo, ela caduca, perde a validade. E tem a ameaça de entrar em pauta na segunda-feira. Então, até lá, temos que nos mobilizar, agir, pressionar os deputados para que não votem a MP, não aprovem isso, que será uma tragédia social para o Brasil. Mais uma. É isso, Franzinho. Muito obrigada e um abraço. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. O repórter sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando sobre um ano da lei trabalhista, a lei que entrou em vigor dia 11 de novembro do ano passado. Professor Celso Napolitano, nós viramos aqui a nossa fala antes da entrada da Rita sobre a questão do custeio. Depois eu volto aqui nas questões legais, de trabalho, etc. Você vê alguma possibilidade de nós restabelecermos algum custeio ou isso virou um anátema, é impossível tratar no Congresso Nacional? Olha, eu penso que no Congresso Nacional é muito difícil, principalmente neste que está saindo e o próximo que é mais conservador ainda. Eu, particularmente, defendo que nesse cenário de unicidade sindical, onde todos os trabalhadores usufruem da convenção coletiva negociada pelo sindicato, eu defendo a possibilidade de se discutir democraticamente, numa assembleia com ampla divulgação, num local de fácil acesso a todos, um horário de fácil acesso a todos, uma taxa que eu estou chamando de taxa universal, ela não é compulsória, ela é uma taxa universal. Seria a taxa negocial, a taxa assistencial, mas principalmente taxa negocial, que deve ser discutido na época da Convenção Coletiva de Trabalho. Sim. E essa taxa atingiria a todos os trabalhadores que usufruem
da representação do sindicato e da convenção coletiva de trabalho, mantendo o princípio da unicidade. Além do mais, haverá também, ou poderá haver, a possibilidade do trabalhador se opor ao desconto da taxa. Sim. Inclusive, esta formulação da taxa universal, de caráter universal, ela tem encontrado apoio na Procuradoria, com os procuradores do trabalho, e foi objeto agora inclusive de uma portaria, de uma determinação baixada pela CONALES, que reúne os procuradores do trabalho. E os sindicatos, então, teriam o objetivo de discutir essa taxa nas assembleias sindicais na época da Convenção Coletiva de Trabalho, divulgar o seu trabalho e procurar, com a divulgação do trabalho, a minimização da oposição, que a oposição seja a menor possível. Correto. Eu penso que essa é uma maneira democrática, com o apoio do trabalhador, do sindicato buscar o seu custeio. Porque, como você mesmo disse, há o problema da rotatividade e há o problema daquele trabalhador que não quer se sindicalizar. Sim. Então, ele pode simplesmente pagar uma taxa, que é uma taxa razoável, 3%, 4%, 5% do salário uma única vez, e que representa, então, a sua adesão à negociação do sindicato e a forma com que ele usufrui dos benefícios que a convenção coletiva negociada pelo sindicato lhe proporciona. Taxa fixada em assembleia, certo? Em assembleia, democrática, amplamente divulgada e com possibilidade de oposição. Por falar em taxa e assembleia e valores que incidem sobre coisas de salários, etc., o Senado ontem mostrou que é uma espécie de fada madrinha do Supremo. Ele concedeu 16,38% de reajuste para os ministros, esses mesmos ministros que disseram que o fim do imposto sindical é constitucional. É o que eu chamo de casta de toga, e nós precisamos questionar essa gente, porque não é poder feudal, não está imbuído de poderes divinos para decidir o destino dos outros de forma irresponsável, como fizeram na questão do custeio. O Edu disse que tem uma reportagem, mas eu queria passar para mais uma pergunta da Ariane, depois a gente vem a reportagem. Pode ser, Ariane? Claro, vamos encaminhar então a pergunta de René Vicente, ele que nos assiste neste momento. Boa noite, René. Ele é presidente da CTB São Paulo. Diz assim: Celso, segundo dados da Justiça do Trabalho, em 2016, 56% das ações eram referentes a verbas rescisórias. Quer dizer, o não pagamento dos direitos básicos do trabalhador no ato da homologação. Com a reforma, as empresas podem homologar no RH, dispensando o sindicato e as delegacias regionais do trabalho. Nos primeiros 6 meses de reforma, as ações judiciais diminuíram 48%. Você acha que o novo presidente, com a extinção do Ministério do Trabalho, conseguirá também liquidar a Justiça do Trabalho? O grande sonho dos empresários? Bom, companheiro René, obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência. Realmente essa é uma questão. Eu penso, e volto de novo à entrevista que ontem deu o ministro Ives Gandra Filho, eu penso que a reforma já possibilitou, já desencadeou um mecanismo que diminui bastante o número de ações na Justiça do Trabalho. E é uma questão que está sendo debatida ainda no STF, motivo de ação de declaração de inconstitucionalidade, porque o trabalhador, na maioria das vezes, ele é punido se ele instaurar uma ação. Ele pode ser prejudicado, ele pode ser condenado a pagar. O objetivo realmente da lei, com a proibição, ou com a possibilidade da homologação ser feita na própria empresa, ela tinha o objetivo claro de impedir com que o trabalhador ficasse ciente dos seus direitos e aí reivindicasse os seus direitos. E a própria colocação do René comprova isso, o número de ações que tem diminuído. Essa é uma das questões, voltando
a pergunta anterior do companheiro Clemente, essa é uma das questões que pode ser negociada nas convenções coletivas de trabalho. No nosso caso dos professores, em 2 segmentos, nós conseguimos, pela convenção coletiva de trabalho, que a homologação da rescisão de contrato de trabalho fosse obrigatoriamente realizada no sindicato. E isso tem surtido grande efeito. Perfeito. O Edu nos avisa que é uma reportagem e, se não me engano, foi da recente reunião das centrais sindicais que articulam resistência de forma unitária à tentativa do governo de apressar a reforma previdenciária, só para que fique claro. Michel Temer, esse que está nos deixando em breve, e espero que encerre sua carreira política melancolicamente como fará, ele tentou intrujar uma reforma previdenciária draconiana, extremamente neoliberal e lesiva aos trabalhadores. E o Bolsonaro não quer chegar no governo e ter esse BO para resolver e já sujar as mãos nessa reforma da Previdência, está pressionando para que o Temer apresse a reforma. E o movimento sindical está correndo para impedir, fazer um movimento, fazer a mobilização, a conscientização da sociedade para que a reforma não seja votada sem discussão com as entidades sindicais e sem discussão com a sociedade, porque a Seguridade Social é um assunto que diz respeito a todos os brasileiros, porque também tem empregador que contribui, tem profissional liberal, tem engenheiro, médico, dentista, jornalista, etc. Vamos à matéria com as centrais sindicais, voltamos já com Celso Napolitano, presidente do DIAP. As centrais CUT, Força Sindical, CTB, CSB, Nova Central, Intersindical e CSP com lutas se reuniram na quinta-feira, dia 1º de novembro, em São Paulo, para definir como resistir à provável votação de parte da reforma da Previdência ainda este ano. Nós somos contra toda e qualquer reforma que tire direitos. Não tem jeito de a gente aceitar uma coisa dessa. Era assim no passado, é agora assim também no presente, e nós queremos discutir propostas que não tirem direitos. As notícias que têm sido veiculadas pela imprensa é de que haverá uma nova reforma e uma reforma que aponta para o desmonte do sistema, a privatização do sistema, portanto a exclusão dos trabalhadores. E diante disso as centrais sindicais não podem se calar. Então a reunião aqui de todas as centrais é uma unanimidade de a gente lançar no dia 12 de novembro próximo, através de uma grande plenária das centrais sindicais aqui no Diese, uma campanha em defesa da previdência pública e protetora, uma previdência de todos. Para os dirigentes é preciso defender a aposentadoria pública. Nós tivemos posições bem avançadas sobre a questão da previdência, então nós temos pontos em comum de todas as centrais sindicais, por exemplo, a defesa de uma previdência pública, de uma previdência universal, de uma previdência que contemple reajustes permanentes dos trabalhadores, como, por exemplo, o salário mínimo. Nós temos também uma questão muito forte entre nós, que é nenhum benefício deve ser inferior ao salário mínimo. Nós defendemos também que haja um benefício universal para aqueles trabalhadores que não possam se aposentar, mas que têm direito a uma renda universal. Na verdade, mais uma vez, o nosso país está passando por uma certa fraude eleitoral, porque as pessoas não avisaram e queriam fazer essa reforma da Previdência dessa maneira, atacando direitos dos trabalhadores, impondo uma idade mínima de 65 anos, impondo uma divisão, ou melhor, a aposentadoria com o mesmo tempo para homens e para mulheres, desvinculando do salário mínimo até 70% como o mínimo da Previdência, e entregando o patrimônio da Previdência aos banqueiros através dessa proposta de capitalização. O Diese aconselha a mobilização forte diante de tantas incertezas. As centrais estão retomando o debate, tanto o governo Temer quanto o do presidente eleito indicam a retomada do debate e da deliberação sobre mudanças na Previdência, e é natural que as centrais sindicais se organizem para enfrentar esse debate, seja para participar, para esclarecer, para informar e colocar suas propostas para os trabalhadores, seja para intervir, especialmente no Congresso Nacional, que é onde
o debate vai acontecer, intervir no sentido de colocar suas propostas e, se for chamado, participar do processo de negociação. As centrais apostam em unidade e mobilização para tentar conter a reforma da Previdência. Se a eleição dividir o povo, a defesa da aposentadoria vai unir o povo. Nós vamos lutar, vamos resistir e o Bolsonaro não vai entregar a Previdência Pública para os bancos, nem vai acabar com o direito à aposentadoria, porque o povo vai se unir, vai resistir e vai defender esse direito fundamental. Muito bem, muito obrigado, Prado Júnior, obrigado, Edu, obrigado a todos que ajudaram a produzir a reportagem. Obrigado aos dirigentes sindicais que falaram aí com a agência sindical. Professor Celso Napolitano, o nosso programa passa em 2 TVs comunitárias. A TV de Brasília será na próxima terça, das 18 às 19 horas, na TV Com DF, canal 12 da NET, das 18 às 19 horas. E passará também agora, antes, né, portanto, em Guarulhos, sábado das 19h30 às 20h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. E há também o site, porque hoje não existe apenas um veículo, a comunicação se dá em rede. Eu quero... Multiplataforma. Exatamente. Eu quero dizer que os que nos acompanham aqui pelo Facebook têm feito comentários e eu me confundi aqui, entrou o som aqui no meu celular. É assim mesmo, né? Programa ao vivo tem as intercorrências da vida real. Obrigado pelos que fizeram comentário. Vou passar para a Ariane Soares aqui, porque ela entende mais desse instrumento perigoso do que eu. Professor Celso, a lei trabalhista, claro que ela tem um objetivo concreto, que é reduzir os direitos e, ao reduzir direitos, diminuir o custo do trabalho. Sim. A própria contratação de trabalhadores sem registro em carteira, sem contrato regular, significa que esse povo está ganhando menos e, portanto, o custo do trabalho está mais barato para o capital. Sim. Como é que a gente reverte essa situação? É o sindicalismo de base, é fazer assembleia, fazer denúncias ao Ministério Público, entrar com ação na Justiça, denunciar ao Ministério do Trabalho antes que ele acabe, porque o Bolsonaro vai acabar com o Ministério do Trabalho, segundo ele mesmo disse, né? Como é que se faz para enfrentar essa questão da precarização do trabalho? Bom, Franzinho, essa é uma dura batalha, né? É uma dura batalha. Eu acho que todas as maneiras que você apontou, elas podem ser utilizadas. Mas nós temos, e inclusive a negociação coletiva, e inclusive tentar barrar, como disse o Clemente, tentar barrar muitos aspectos da reforma trabalhista via negociação coletiva. Nós vamos recomeçar a nossa campanha salarial, nossa data base é 1º de março, e tem vários aspectos lá na pauta de reivindicações que limitam a aplicação da reforma trabalhista. Porém, é uma questão muito complicada porque vários trabalhadores estão perdendo o status de categoria. Sim. Então, eles estão sendo obrigados a ser contratados como precários, a ser contratados como temporários, indo para a pejotização, o excremento total, com perdão da expressão, que é o autônomo exclusivo. Como é que você pode ter um empregado que é um autônomo exclusivo? Ele não usufrui de nenhuma conquista de convenção coletiva da categoria, ele é autônomo, mas ele é exclusivo da empresa. Ele é autônomo sem autonomia. Sem autonomia nenhuma e é subordinado à empresa. Sim. E ainda mais com a definição do próprio STF, que considerou constitucional outro absurdo, outra aberração, que é a terceirização da atividade física. Sim, sim. Bom, junta-se a isso a proposta do novo governo de extinção do Ministério do Trabalho. Junta-se a isso a proposta do posto Ipiranga, Paulo Guedes, de que os trabalhadores que quiserem emprego não terão direitos e aqueles que querem direitos não terão emprego. A nossa vida em 2019 vai ser um tanto quanto complicada. Mas, como a sua reportagem mostrou, as centrais sindicais, o movimento sindical, estão procurando fazer todo o possível, toda
utilizar toda a sua capacidade de mobilização para poder impedir a maioria dessas atrocidades que estão se pronunciando por aí. Perfeito. Eu queria passar a nossa Ariane Soares para que enviasse perguntas ao professor Celso Napolitano, presidente do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, entidade séria que presta grande, extraordinário serviço aos trabalhadores brasileiros e suas entidades, para que ela encaminhasse perguntas relativas a um ano de lei trabalhista draconiana, de forma trabalhista, como diz João Guilherme. Vamos lá? Vamos encaminhar a pergunta de Sérgio Luiz, o Serginho. Sérgio Luiz Leite, obrigada, Serginho, pela sua pergunta. Ele é presidente da FEQINFAR, a Federação dos Químicos. Ele diz assim: dentre as alterações na legislação trabalhista, quais mais impactam nos direitos dos trabalhadores? Serginho, grande companheiro também, combativo companheiro da Federação dos Químicos, obrigado aí pela pergunta, pela audiência. Mas olha, Sérgio, está difícil a gente eleger o que é mais perverso, né? Eu penso que o que eu acabei de dizer agora, a impossibilidade do trabalhador se considerar como um elemento da categoria é o mais maléfico dessa reforma. Quer dizer, o instituto, vamos chamar assim, do empregado autônomo exclusivo, que não é empregado, ao mesmo tempo ele tem a subordinação, e a terceirização da atividade fim, que foi considerada constitucional pelo STF, são dos elementos, na minha opinião, os mais perniciosos com relação à reforma trabalhista. E no aspecto do desmantelamento total da atividade sindical. E ainda este novo governo fala em instaurar o pluralismo sindical de uma maneira selvagem também. E como, Franzin, se você me dá licença, claro, à vontade. Você citou o DIAP várias vezes, e nós tivemos aí a participação do companheiro Clemente do DIESE. O DIAP e o DIESE, que são dois departamentos intersindicais que são mantidos exclusivamente pelos sindicatos, pelas entidades sindicais, não tem rabo preso com o liguei, não recebe dinheiro de outras formas, não ser pelos sindicatos, também estão correndo o risco de deixarem de existir, porque as próprias entidades sindicais que estão com problemas financeiros estão deixando de contribuir com as suas mensalidades, tanto para o DIAP quanto para o DIESE. Agora mesmo, em outubro, nós tivemos uma assembleia do DIAP. De 900 filiados, nós temos só 140, 150 sindicatos que contribuem para o DIAP. E agora, em novembro, no dia 28, faremos uma reunião de diretoria para analisarmos outras possibilidades de subsistência do DIAP, apelando, inclusive, para as entidades sindicais. E daí é um outro efeito maléfico da lei, quer dizer, por tabela, vamos dizer assim, do desmonte das entidades sindicais e das organizações, como o DIESE e como o DIAP, que dão suporte a essas entidades sindicais. Perfeito. A lógica do exército nazista era terra arrasada. Arrasa ao avançar e, quando recua, dinamita as pontes. É muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Hoje não vou nem falar das técnicas de propaganda do nazismo, do Goebbels, utilizadas na recente eleição, porque aí seria uma discussão, etc., que não é o caso. Avisa o Edu que temos o intervalo, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino, Esportes e Cultura, CNTEC, vai dar uma mensagem sobre sindicalização. Falará o professor Oswaldo. Vamos lá? Como é que a gente faz para sindicalizar essa massa de trabalhadores brasileiros? O único meio que eu entendo de aglutinar no sindicato é a conversa, é o diálogo. Como uma sociedade especial, como uma associação especial, ela necessita de associados. Ela necessita de pessoas que vistam a camisa. Uma convenção coletiva, um plano médico,
um trabalho associativo para uma viagem, uma colônia de férias, enfim, tudo aquilo que o sindicato pode fazer de forma comunitária tem que ser muito bem interpretado, tanto por quem vai usar e já é associado, quanto por aquele que deseja usar. Associar uma coisa à outra é participar do sindicato. Então, muitas das questões que são tratadas no sindicato, elas são feitas para aglutinar. Uma discussão que é feita, por mais calorosa que seja, ela é feita para aglutinar. O sindicato não é para separar. Sindicato é para unir pessoas, mesmo que de ideias diferentes. Daí a gente pregar a associação sindical. Recebendo o professor Celso Napolitano, presidente do DIAP, fazendo o balanço de um ano da lei trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado. Eu queria saber se a Ariane Soares tem perguntas ou se eu posso tocar por aqui. Vamos encaminhar a pergunta de Augusto Barros Santos. Ele é assessor de comunicação do Senalba, Pernambuco. Participou esses dias conosco e mais uma vez está mandando pergunta. Muito obrigado, Augusto. Ele diz assim: existe a possibilidade da revogação da reforma? Se sim, de qual forma? Já que este governo que vai assumir é a continuação de Temer. Bom, companheiro, também agradeço a sua pergunta, agradeço a audiência e, na verdade, a proposta de revogação da reforma trabalhista não faz parte do programa do governo eleito, absolutamente. E com este novo Congresso, com o perfil do Congresso que vai tomar posse em 1º de fevereiro, eu duvido que isso ocorra. Na verdade, há um grande receio de que novas medidas sejam tomadas, e eu citei há pouco aqui a questão do pluralismo sindical de uma maneira selvagem, para destruir, para realmente atrapalhar qualquer possibilidade de organização e de mobilização dos trabalhadores. Até essa proposta que faz parte do plano de governo do candidato eleito, do nosso próximo presidente, que é a carteira de trabalho verde e amarela, sim, o que é um absurdo total. A carteira de trabalho verde e amarela é para aquele trabalhador que, segundo o Paulo Guedes, quer trabalhar, mas que não precisa ter direito algum. Então, a perspectiva do novo Congresso é sombria, infelizmente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um companheiro que nos acompanha, Alfredo Júnior Silurzo. Ele vou perguntar e eu mesmo vou responder. Como é feita a contribuição sindical em outros países em que os sindicatos são fortes? Não, há uma regra única. Eu vou citar 2 casos. Por exemplo, lá em Israel está na moda agora, né? Os sindicatos, tem uma central sindical famosa lá em Israel, eles operam o setor portuário, eles são autorizados por lei a ter, eles têm renda dos portos, de alfândegas, etc. Na Argentina, é 0,5% de tudo o que se movimenta na Previdência. Portanto, eles têm, na Argentina, receita compulsória, Israel, uma garantia de uma fonte efetiva de recursos, que é alfândega, porto, etc., etc. Há países em que o Estado, né, propicia recursos para o movimento sindical. O problema nosso é que não se criou uma regra de transição, como foi na Espanha, por exemplo, no Pacto de Moncloa, que é uma cidade lá na Espanha. Então, se fez em Moncloa todo o dinheiro que o governo havia arrecadado do movimento sindical durante décadas, o governo devolveu integralmente para o movimento sindical, que pôde comprar sede, gráfica, pagar jornalista, advogado, e se preparar, etc. Se preparar. Exato. E teve uma regra de transição. Aqui foi feito na maldade, foi feito facada nas costas, né? E o movimento sindical está realmente numa situação muito difícil, a ponto de nós podermos ficar sem DIAP e DIESE, que é uma coisa... não são apenas entidades importantes para o movimento sindical, são importantes para a nação, são importantes para a democracia brasileira. Então, principalmente para a preservação da democracia
e para o equilíbrio das relações entre capital e trabalho. E é por isso que, em alguns países, o próprio governo provê o movimento sindical de recursos, exatamente porque proporciona ao movimento sindical condições, possibilidades de se contrapor ao capital. O capital tem as suas próprias condições, óbvio. Então, o movimento sindical também precisa de recursos para poder se contrapor ao capital e poder defender o trabalhador, que é a parte mais fraca desta relação. Eu vou citar um caso aqui. O Sindicato Comerciário de São Paulo tem um prédio de 8 ou 9 andares, acho que até maior, na Vila Clementina, um departamento médico inteiro, departamento médico odontológico. Atende 200 mil... Diogo de Faria. Exatamente, 200 mil pessoas por dia. Vamos considerar que cada atendimento custe R$200. Multiplica R$200 por 200 mil. O sindicato está fazendo aquilo que o governo não faz, que é dar assistência à saúde à população. Eu poderia citar tantos outros sindicatos que eu conheço que têm trabalho semelhante. Aí eu pergunto, não seria justo, então, que o governo remunerasse esses sindicatos de alguma forma, professor? Essa é uma questão que precisaria ser debatida realmente, né? E para complementar aí a sua brilhante resposta, há poucos países onde existe o Instituto da Unicidade Sindical. Havendo a questão da unicidade sindical, que até é interessante na medida em que representa todos os trabalhadores e permite com que todos os trabalhadores usufruam das conquistas que o sindicato negocia, há que realmente discutir a possibilidade de uma arrecadação que seja fruto, pelo menos, de toda a categoria, né? Que não seja recurso oriundo do Tesouro Nacional, mas que seja realmente decidida e discutida por toda a categoria. Por isso que eu, particularmente, defendo a taxa universal, não compulsória, mas universal. Perfeito. Professor Celso, eu queria mudar um pouco de assunto, porque o Jair Messias Bolsonaro, anunciou e reafirmou que acabará com o Ministério do Trabalho, que completa 88 anos agora, dia 26. E gerou uma forte reação no movimento sindical. Eu tenho aqui nota de repúdio da CUT, da Força Sindical, da UGT, e vai indo, do Sindicato Nova Central, CSB, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Intersindical, e vai por aí. Já chegaram lá na agência sindical já umas 30 notas de repúdio. Então, eu queria fazer um comentário que vai ao encontro da fala do Neto, presidente da CSB. O Neto diz o seguinte: o fim do Ministério do Trabalho é mais um passo da reforma trabalhista. É a cereja do bolo da reforma trabalhista. E, para não me alongar, faço 3 perguntas. Quando houver trabalho escravo, quem fiscalizará e quem autuará as empresas, as fazendas, as carvoarias? 1. Segundo, quando houver acidente de trabalho ou riscos à saúde por contaminação, etc., quem inspecionará os locais de trabalho e fará advertência à empresa ou aplicará multa? Quem combaterá a informalidade e os contratos de trabalho precários ou ausência de contratos? O delegado? O bispo? O Hamilton Mourão? Então, como é que isso... O ministro da Indústria e Comércio. O ministro da Indústria e Comércio, o superministro. Ou Moro, Sérgio Moro. O ministro da Justiça. Como é que você, Celso, pelo DIAP e também na condição de presidente da FEPESP, está vendo essa ameaça ao Ministério do Trabalho? E como reagir? Como o companheiro Neto colocou, eu faço minhas as palavras dele, os seus questionamentos também, da mesma maneira. O companheiro tem razão, realmente a cereja do bolo para acabar com qualquer possibilidade de reação do mundo do trabalho, dos trabalhadores, contra o império do capital. A gente sabe que a proposta do superministro Paulo Guedes é exatamente propiciar o maior lucro possível à banca financeira, é propiciar as maiores condições possíveis à
aquelas pessoas que vivem de renda. Eu acredito que até os grandes industriais brasileiros, o setor produtivo há de se colocar contra isso, porque o setor produtivo necessita de mercado para poder colocar o seu produto. Ou essas pessoas imaginam que o Brasil será também um grande maquiador de produtos, um novo Vietnã, um novo México, etc., para colocar, para fazer daqui o produtor de manufaturados, de mercadoria que serão exportados para o resto do mundo e trabalhadores sendo praticamente escravizados. Perfeito. Fazer só mais uma observação aqui, não, um comentário. Onofre Gonçalves, da CTB, nos assiste, Ana Ludmila Ferreira também, outras pessoas, Vitor Monteiro, o René Vicente, Plínio Fontela, o Clementino Vieira. O Clementino é do Paraná. Obrigado, Clementino, pela sua audiência. Um forte abraço. Professor, nós falamos do Ministério do Trabalho como uma espécie assim, de última etapa da maldade contra os trabalhadores. O movimento sindical agora está fazendo uma ação articulada contra a reforma da Previdência. Na sua opinião, é possível, na sua visão, também mobilizar o sindicalismo em defesa do Ministério do Trabalho, não de uma repartição pública, de um prédio lá em Brasília? Teve desvio no Ministério do Trabalho, tem no Vaticano, tem no Corinthians, tem no Santos, que é o meu time, deve ter em tudo quanto é lugar. Então, mas não pode fechar, tem que aperfeiçoar as instituições. Eu te pergunto, é possível mobilizar o sindicalismo para fazer o enfrentamento? Eu penso que não só é possível, como é necessário. É necessário que o movimento sindical se mobilize e, além do mais, os setores produtivos também se mobilizem. Que todo o setor industrial, o comércio, porque, como eu disse, o Ministério do Trabalho garante o equilíbrio das relações entre capital e trabalho. Eu não imagino, né, uma instituição que foi estabelecida em 1930, como você diz, de 88 anos, que, de repente, ele seja colocado por terra absolutamente. Então, é possível e é necessário que a grande parte da sociedade, os trabalhadores, o movimento sindical, o setor produtivo, se mobilize no sentido de que haja um respeito com relação ao trabalho e que o Ministério do Trabalho exista. Lógico que corrigindo todas as distorções que também várias repartições e ministérios apresentam. Sabe qual é a mais grave distorção no Ministério do Trabalho? Não ter funcionários suficientes. Aliás, isso é verdade, a precariedade absoluta de quadros. Isso é verdade porque o Ministério do Trabalho, a carreira do Ministério do Trabalho é uma das piores carreiras do serviço público. Perfeito. Quando juntou trabalho e previdência, a grande maioria dos funcionários do Ministério do Trabalho pularam para a Previdência. E aí o Ministério do Trabalho realmente ficou com um déficit, uma deficiência muito grande de quadros. Se você vai às superintendências dos trabalhos, por exemplo, você encontra ausência de auditores, falta de auditores e você encontra, inclusive, falta de condições materiais. Vários sindicatos doam cartuchos de tinta, doam papel para impressão, porque elas estão praticamente sucateadas mesmo. Correto. Ariano Soares, temos mais perguntas. Vamos encaminhar o nosso convidado, professor Celso Napolitano, presidente do DIAP. Pode ser? Claro, antes de encaminhar a pergunta, também gostaria de fazer um registro aqui do João Carlos Gonçalves, o Juruna, que nos assiste, mandou um abraço. A pergunta de Robson Jugazola, da Fê Comerciários, jornalista, ele diz assim: Napolitano, 1 ano de vigência da reforma trabalhista e extinção do Ministério do Trabalho. Na sua avaliação, o que mais vem pela frente em termos de precarização? Bom, um abraço ao Juruna e obrigado aí pela audiência. Um abraço ao nosso amigo Gazola. Realmente é difícil, Gazola, a gente prever o que pode vir a mais. Eu disse, o que está previsto no programa do governo eleito é a precarização total das relações de trabalho com a instituição de o que eles chamam de carteira verde e amarela, que é o emprego para aquelas pessoas que eles dizem que não queiram ter direitos. Eu não imagino que uma pessoa não queira ter direitos. Ela só vai para uma situação dessa se for obrigada a ir, né?
é a deterioração total das relações do trabalho nesse país e é a precarização total do trabalho, infelizmente. Perfeito. Para que a gente não fique aqui parecendo muro de lamentações, né? Porque a lei ela é drástica, as agressões elas são sistemáticas e duras, eu quero fazer alguns registros de categorias que, apesar da legislação trabalhista dura, conseguiram, na negociação, manter a integralidade das convenções coletivas. Eu cito, por exemplo, o Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, que é grande, que pega Guarulhos e região. Os bancários, em âmbito nacional, que fizeram... 2 anos. Pois é, a Contraf, a Contec participaram das negociações. A Federação dos Químicos também acabou de fechar um acordo importante que também tem... por 2 anos. Ganhos econômicos e preservação dos direitos. E os hoteleiros de São Paulo, até falei com o Rubens Fernandes hoje, que é o secretário-geral, coordenou a comissão de negociações, eles firmaram 3 aditivos às convenções coletivas, em 2 com ganhos econômicos acima do INPC, 1 com INPC integral, preservando totalmente as convenções coletivas e agregando alguns benefícios. O Sindicato Carro Forte, que eu trabalho há tantos anos lá, o presidente é o João Passo, também fechou o acordo agora do pessoal de transporte de valores e conseguiu manter a integralidade da convenção coletiva e teve um valor acima do INPC. E uma vitória importante. Os patrões não conseguiram introduzir o banco de horas na categoria. Ontem de manhã eu estive com o Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Hoteleiros, dos padeiros aqui de São Paulo e da UGT, e ele mostrou um jornal da pauta dos patrões. Os patrões apresentaram 12 pontos de reivindicações que quebram os direitos, 12 direitos e conquistas da convenção coletiva. Portanto, há um setor do patronato que está com a faca nos dentes. Sim. Né? Agressivamente. Mas, como você mesmo diz, há um setor do patronato também que não está querendo se prevalecer desse absurdo dessa reforma trabalhista. Eu queria só fazer um registro também e juntar a essas categorias a categoria dos professores do ensino superior, que também conseguimos manter a convenção coletiva até fevereiro de 2020, também por 2 anos, com todas as conquistas da convenção coletiva, inclusive com a conquista do plano de saúde, que foi duramente atacado nessa última negociação que nós tivemos. Perfeito. Quer dizer que na negociação que se virá agora, vocês vão discutir os itens econômicos? Não, nós vamos discutir com o segmento do ensino básico, novamente, e com o SESI e SENAI. Só ensino básico e SESI e SENAI, porque os professores do ensino superior têm convenção coletiva com vigência até fevereiro de 2020, com ganho real, inclusive, nos salários. Perfeito. Muito bem, nós estamos caminhando para o final do programa. O Edu tem uma plaquinha ali atrás que ele me mostra, mas eu queria falar um pouquinho do DIAP e perguntar ao seu presidente, porque o professor Celso vive aqui em São Paulo, claro que tem uma participação ativa e orgânica no DIAP, mas quem operacionaliza, digamos, as coisas no bom sentido dentro do Congresso Nacional é o Antônio Augusto Queiroz, o Toninho, o Marcos Verlaine e outros companheiros. André Santos, o Nuremberg, a Viviane, que estão lá. Toda a equipe do DIAP mesmo. Essa equipe é que faz o DIAP. Uma equipe pequena de extrema e impressionante eficiência. Que orientação o DIAP está dando ou dará para os sindicatos na relação com o novo Congresso Nacional, que, como dizia o Luiz Guimarães, a cada eleição piora, um sempre é pior que o outro? Na verdade, como eu disse, nós tivemos a Assembleia agora no dia 28, no dia 29, um dia depois da eleição. Fizemos aí a equipe do DIAP, comandada pelo Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, fez uma análise de conjuntura. O Toninho e a equipe estão preparando a radiografia do novo Congresso, que é uma publicação que o DIAP faz sempre quando se inicia a legislatura. E, como eu disse também, nós teremos uma reunião agora no dia 28 de novembro com a diretoria para que a gente trace, com esse cenário todo, com o ministério composto, etc., para que a equipe do DIAP possa traçar, também conversando com o Clemente, com o pessoal do DIESE, possa traçar aí o cenário e as recomendações para o movimento sindical, com as dificuldades financeiras
que eu já relatei que nós estamos enfrentando também. Perfeito. Você que nos acompanha aqui pela internet, que vai nos assistir em Guarulhos, vai nos assistir em Brasília e tem interesse pelo mundo do trabalho, não deixe de acessar o site do DIAP. Digita lá DIAP no Google, que você vai vir o site e você vai ver artigos, textos, cartilhas que o DIAP produz de extrema qualidade, que orientam assim de uma forma efetiva o sindicalismo. Por exemplo, a edição dos cabeças, pela primeira vez, não pôde ser feita fisicamente, por falta de recursos. Vai estar lá no site do DIAP, os 100 cabeças do Congresso Nacional, que também foi produzido pela equipe do DIAP. E agora nós estamos tentando, a equipe do Toninho está tentando concretizar a edição física da radiografia do novo Congresso, e eu penso que foi possível, nós conseguimos fazer esse tipo de edição. Muito obrigado. Professor Celso Napolitano, chegamos ao final do programa, hoje atrasados, que eu me perdi aqui no trânsito, né? Fiquei engarrafado, na verdade, né? Aqui em São Paulo choveu, uma tragédia. O que não é privilégio seu, é contingência de todo paulistano. Eu moro aqui perto, trabalho aqui perto. Ai dos que moram longe, tem que andar 2 ou 3 horas de trem, de metrô, de ônibus, é um sofrimento terrível. Professor, obrigado. E tem aqui no Repórter Sindical e na Agência Sindical sempre espaços para os professores, para o DIAP e para o movimento sindical. Franzinho, eu que agradeço, e eu quero dizer que a Agência Sindical e o Repórter Sindical é um espaço de todos os trabalhadores, de todas as organizações que realmente defendem os trabalhadores. Eu queria agradecer e parabenizar o seu trabalho e o trabalho de toda a sua equipe. Muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Celso, obrigado, Edu, obrigado, Ariane, obrigado, Gisele, obrigado, Éder, obrigado a todos os que nos ajudam a colocar o programa no ar. Obrigado aos sindicalistas e, especialmente, muito obrigado a você que nos assiste, que faz as suas perguntas e intervenções. Nós voltamos quinta-feira e vamos retomar o tema sindicalismo pós-eleições. A gente fez um parêntese hoje, justamente porque a lei completava 1 ano e eu não queria deixar isso passar batido. Nós estamos fazendo uma série de matérias na Agência Sindical e também aqui no programa Repórter Sindical. Mas voltaremos para tratar de sindicalismo pós-eleições. Forte abraço, até quinta-feira que vem. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.